Fala, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos e eu vim falar para vocês hoje qual o tamanho da minha equipe e qual sugerir para vocês também uma forma de definir o tamanho da equipe de vocês, beleza? Roda a vinheta. Marcos, qual o tamanho da sua equipe? Eu já vou te responder, mas antes se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se você estiver em outra rede social, qualquer que seja, curta, compartilhe, mande isso para outras pessoas, vai ajudar muito a gente a disseminar esse conteúdo. Veja bem, gente, sempre que você colocar uma pessoa na sua empresa, tem que ter um objetivo muito claro de por que você está adicionando essa pessoa à sua equipe. É interessante que o máximo de pessoas da sua empresa esteja ligada à produção, ao retorno de recursos. É importante, talvez, dependendo do tamanho da sua empresa, você ter uma pessoa no administrativo, que é para contratar, demitir, gerar toda aquela documentação ligada à contabilidade, mas que o máximo de pessoas estejam ligadas ao retorno financeiro. Como que eu faço aqui? Vamos imaginar, eu preciso de uma equipe de topografia, de 3 ou 4 pessoas. Essas 3 ou 4 pessoas, elas vão gerar um determinado volume de custo. Qual que é a conta que eu faço para ver se vale a pena ter essa equipe ou não? A conta é simples mesmo. Eu vejo quanto que eu gasto com ela para prestar determinado serviço e quanto que esse serviço me dá de retorno. Se isso me dá margem para pagar os outros custos, as despesas administrativas da minha empresa. Marcos, não ficou claro. Vamos lá, vamos dar com um exemplo numérico. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe que me custa R$10 por mês. Essa equipe me dá R$15 de retorno financeiro. Ou seja, me sobra R$5 de margem para eu pagar meus empréstimos, para eu pagar o salário dos sócios, para eu pagar o aluguel do escritório. Ou seja, esses R$5 vão ajudar em todas essas despesas que não estão ligadas ao serviço. Então, todo serviço tem que ter margem. Marcos, se eu tenho um determinado serviço que eu vou gastar 10, mas o retorno vai ser só 10 e não tem margem, não é interessante você ter essa equipe trabalhando para você. Então eu recomendo para você listar mesmo, pontuar. Olha, se uma equipe me dá R$20 mil de retorno por mês, e eu tenho um custo com ela, por exemplo, de 14 mil, sei lá, 15 mil, talvez esse negócio seja interessante para você. Agora, se a sua equipe te dá R$15 mil de retorno por mês, e você gasta 15 com ela, ou 14, ou a sua margem muito pequena, então é bem possível que você esteja levando prejuízo. Então, como que eu faço? Sempre que alguém me pede um orçamento para aumentar o tamanho da minha equipe, por exemplo, colocar uma equipe de topografia a mais, ou uma equipe de projeto a mais, eu avalio se o retorno financeiro que essa estrutura que eu vou gerar mais, porque não são só as pessoas, são os carros, computadores, energia, sei lá, alimentação, passagem, se esses custos que eu vou ter a mais vão ter retorno suficiente para me dar margem. E aí, qual o tamanho da minha equipe? O tamanho da minha equipe varia de acordo com a demanda, mas geralmente eu trabalho com 5, 6 equipes de topografia, prestando serviço aí nas obras, e 2 equipes de projeto. Qual que é a minha equipe de projeto? Um engenheiro, um auxiliar de engenharia. Um engenheiro, um auxiliar de engenharia. O engenheiro faz a parte mais racional dos projetos e o auxiliar de engenharia ajuda a pranchar, formatar as planilhas do Excel, formatar, por exemplo, os relatórios, dar todo esse suporte, né? Faz aquele trabalho mais rotineiro, seria um cadista aí no caso, que a gente conhece muito. E aí a minha equipe varia de acordo. Por exemplo, se existe um trabalho que eu preciso aumentar 3 equipes, eu vou avaliar se, aumentando essas 3 equipes, qual o custo que eu vou ter e qual o retorno que eu estou planejando na minha precificação desse serviço. Se isso for interessante para mim, eu faço. Se isso não for interessante, eu não faço. Se as equipes que eu tenho estão tendo retorno financeiro suficiente,
eu mantenho elas trabalhando. Se eu vejo que alguma determinada equipe não está tendo retorno suficiente, é porque eu não estou vendendo a quantidade suficiente, eu não estou tendo cliente, ou a própria equipe não está tendo trabalho para ela. Então eu cogito a possibilidade de dispensar alguns membros para a gente reduzir os custos da empresa e não sacrificar o negócio. Então, essa é a forma que eu faço. E aí eu queria saber de você, no âmbito dos negócios, na área de engenharia e topografia, se você concorda com esse método de determinar uma frente de custo, né, um centro de custo para a sua empresa, ou seja, dividir ela em vários centros de custo e avaliar se cada centro de custo está dando retorno financeiro. Esse é o meu método e eu gostaria de saber o seu. Deixa aqui nos comentários, vai ser muito interessante. Se você concorda ou não concorda, vai ser muito importante para disseminar esse conteúdo. Beleza? Valeu!